Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Também quero convidar a Santa Amada Igreja à leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, faremos a leitura dos versos 12 a 17. Romanos 8, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui, quero convidar a igreja a uma breve oração. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e agora, Deus, diante da tua santíssima palavra, Deus, nós queremos ser instruídos pelo Senhor, nós queremos aprender mais de ti, nós precisamos, Deus, de direção para os nossos passos, de luz, nós precisamos de conhecimento, de instrução, nós precisamos, Deus, que a tua palavra cure nossas feridas, Deus, nossos temores. E a tua palavra, Deus, que nos eleva, nos firma os pés na rocha, que é Cristo, Senhor. Ela precisa ser ministrada aos nossos corações, para que a fé genuína e verdadeira no Senhor seja operada em nós. Por isso, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, porque eu não tenho como fazer isso, Deus. Nós dependemos da tua ação. Por isso eu rogo a ti que envie teu Santo Espírito. E que tudo que for falado aqui, Deus, seja dirigido pelo teu Santo Espírito. E nada saia dos meus lábios que não seja, Deus, ministrado pelo Senhor através do teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça. E só prevaleça a tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a testemunha fiel de Deus. Ora, é muito comum, para minha surpresa, e eu creio que para a surpresa de muitos irmãos, é quando alguém que tenta combater a nossa fé, essa pessoa se dirige a nós com uma pergunta um tanto quanto jocosa, com ironia, e dizem assim: ah, você é eleito? Então como você sabe que você é eleito? Porque se você defende a eleição, como que você sabe que você é eleito? Me surpreende, porque a pergunta deveria ser: como que você não sabe que você é? Porque nós sabemos que somos, como nós sabemos todas as outras coisas referentes a Deus, somente por um fato, que Deus o revelou nas suas Escrituras. Então nós sabemos e podemos dizer: sim, eu sou eleito.
Por que nós podemos dizer isso? Baseado nas Escrituras. E aqui o verso 16 diz aqui uma testificação desse fato. O próprio Espírito, note aqui que o Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se receber poder de ser feito filho de Deus não depende da vontade do homem, não depende do homem. E a palavra é clara e farta em dizer que a salvação pertence a Deus e que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para este fim. Então, nós podemos saber se somos ou não com este filtro. O Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Sim, nós podemos dizer, sim, eu sou filho de Deus. Por quê? Não que eu imagine que eu seja, mas existe uma testemunha fiel, uma testemunha inerrante, uma testemunha forte, uma testemunha verdadeira, incontestável e irrefutável, que testifica isto no meu coração. Veja, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando lemos um versículo como esse, nós glorificamos a Deus. Porque um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, por que Deus se preocupa em nos testificar que somos filhos dele? Por que Deus se preocuparia com isso? Basta ou bastaria a Deus simplesmente nos tornar filhos dele. Mas, em meio a este mundo de inquietações e de perturbações e dúvidas e diversas crenças e diversos pensamentos, um mundo cada vez mais politeísta, cada vez mais ateísta, cada vez mais dentro do próprio segmento cristão, cada vez mais confuso, Deus se preocupa em ministrar a paz no coração das pessoas, ou seja, testificar essa paz. Isso vai nos levar a um segundo passo. Espera, não tinha pensado nisso antes. Eu posso, então, ter essa convicção, eu posso ter essa certeza que de fato eu sou filho de Deus? O Espírito testifica no meu coração. Como eu sei disso? Bem, é isso que nós vamos tentar entender agora. Primeira coisa que lança fora, isso vai lançar fora todo o temor. Mas nós vamos entender para quem Deus testifica pelo Espírito que nós somos filhos de Deus. Tá? Nós tentaremos identificar se nós estamos incluídos nesta passagem. Tá? Ora, porque veja que Paulo fala o nosso Espírito no plural, né? O Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e o nosso Espírito com letra minúscula, ele fala no plural, tá? Da sua igreja. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Perceba que não está se somos filhos de Deus, mas que somos, tá? Efetivamente somos. Então vamos lá. Primeira coisa para nós tentar entender se somos de fato filhos de Deus. A palavra testemunha ou testifica nesse texto significa apresenta evidência de algo que pode ser provado sendo verdade. Veja que nós vamos caminhar aqui por um campo que não vai nos levar somente a coisas abstratas. Eu sei por causa das emoções que eu sinto no culto, ou quando eu escuto um louvor. Não se trata disso. Tá? Mas evidências, de fato. Coisas que podem ser provadas. Tá? Sendo provadas como verdade. Por exemplo, vamos ver aqui Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4.
Aqui vamos ter algum indício. Algum indício. Por essa razão, Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade dele. Primeira coisa que nós vamos ver aqui importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Trata-se de convicção e trata-se de atitude. Nós temos a atitude de nos apegarmos com mais firmeza a verdades que nós ouvimos. Não estou me referindo às nossas imperfeições, aos nossos erros, ao fato que pecamos e deslizamos. Então se eu pequei uma vez, se eu pequei de vez em quando, se eu tenho pecado, não é isso que estou falando aqui. Está falando nós temos esta atitude, esta atribuição em nós mesmos, esta ação em nós mesmos, de nos apegarmos com firmeza à verdade que nós ouvimos, para dela jamais se desviarmos. Ou seja, eu creio totalmente na verdade que eu ouvi, que Deus se fez um de nós. Cristo, o próprio Deus, veio a este mundo e se fez um de nós. Eu creio totalmente nisso. Eu me apego totalmente a essa verdade. Isso para mim é fora de questão, é inegociável, é indubitável, é convicto, existe essa convicção em mim. Esse é o primeiro passo. Tá? Ou seja, eu não sou uma pessoa dúbia, que uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Ou que fica dizendo, pode ser que seja. Ou então, eu tenho temor de desafiar, então não, eu tenho convicção absoluta. O Evangelho, ele é rocha, ele é firmeza. Não há nada dúbio no Evangelho. É convicção e certeza, tá? Então, ele diz, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, tá? Veja que o verso 4 vai dizer assim, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A Bíblia narra que foi assim que Deus começou a igreja no meio dos apóstolos. Ele deu uma espécie de credencial aos apóstolos, em que eles manifestavam a verdade de Deus através da operação de sinais e maravilhas. E por isso que fala que Deus testemunhou juntamente com eles. Porque Deus deu a eles esses dons, para que as pessoas vissem que de fato eles estavam operando sinais, operando maravilhas, que aquilo de fato era de Deus. Então, o primeiro indício eu me apego com firmeza às verdades ouvidas. E também quero ver aqui com os irmãos, em 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Vamos ler o 6, tá? Eu convido os irmãos a ler até o verso 12, do 6 ao 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue,
Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então veja que essa testemunha que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus é a própria verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Aqui está falando da Trindade. A palavra é Cristo, que é o verbo, né? O Pai, Cristo e o Espírito Santo. Esses três são um. Tá? E três são os que testificam na terra. Agora olha, o Espírito, a água e o sangue. Estes três são unânimes no mesmo propósito. Tá? Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então veja que, vamos continuar a leitura. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você crê nisso totalmente? Com convicção no seu coração? Sem fazer força para crer? Você crê nisso? Se você crê nisso com tranquilidade, é o Espírito testificando no seu coração que você é filho de Deus. É o Espírito testificando no seu coração, porque estas verdades, estes testemunhos, não são perceptíveis ao homem natural. Para o homem natural, isso aqui é verdadeira loucura. É verdadeira loucura isso. É algo impossível. Mas nós cremos com facilidade nisso. Não há dúvida nenhuma no meu coração que isto é verdade. Que isto é real. Tá? Então nós vemos que quando Paulo ele fala do Espírito Santo testificando no nosso espírito, é por evidência da verdade, tá? Conforme nós lemos aqui no texto de Romanos, né? E eu vou voltar ali, irmãos, Romanos capítulo 8, versos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se eu ando segundo o meu próprio pensamento, a minha própria vontade, as minhas próprias decisões, sem me importar com o meu testemunho cristão, com a minha fé, com a minha relação com Deus, então eu sou um homem natural. Se eu me preocupo com essas coisas e busco direção de Deus, e busco ter uma vida de santificação, mesmo vendo que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, não estamos conseguindo isso bem. Não estamos fazendo um bom trabalho acerca disso. Mas se nós temos essa preocupação, se isso é importante para nós, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos conduzidos por Deus, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou seja, eu sei que Deus tem toda a providência de tudo que eu preciso. Essa é a minha segurança, eu tenho certeza disso. Tá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, Ele habita em nós e nos guia, nos dirige a termos um comportamento de filhos que obedecem ao Pai. Aqui nós vamos fazer uma ruptura. Tá? Não existe filho que será desobediente ao pai a vida inteira. Filho de Deus não. Existe filho de homens que são desobedientes aos seus pais humanos a vida inteira. Mas filhos de Deus não. Ele pode até cair em alguma desobediência como filho pródigo. Mas uma hora ele vai cair em si e ele vai voltar a si e falar, não, Senhor, eu quero me consertar diante do Senhor. Só vai entrar no céu obedientes.
Tá? Paulo, ele fala no verso 15 de dois espíritos, o espírito de escravidão e o espírito de adoção. Tá? Veja aqui o verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Tá? Então nós vemos aqui o primeiro espírito, que é o espírito da escravidão, ele se revela pelo medo. Pelo medo. Tem pessoas que falam assim, você quer ser cristão, quer ir na igreja porque você está com medo de ir para o inferno. Não. Nós não estamos com medo de ir para o inferno. Não é por isso que nós seguimos. Todo mundo ia para o inferno. Nós seguimos a Deus por gratidão. Tá? Mas o primeiro espírito é o espírito que nos deixa inquietos, inseguros. Mesmo que nós não demonstremos para as pessoas. Mas no íntimo, no fundo, nós temos algum medo. Né? O que vai acontecer após essa vida? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Né? Em algum momento, a pessoa vai temer. Esse é o espírito da escravidão. Tá? O segundo espírito é o espírito do amor, da providência, da segurança, da paz. Né? Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nosso único consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Jesus Cristo. E seja o que for que acontecer, Ele está no controle da situação, Ele está cuidando de tudo, e todas as coisas cooperam para a minha salvação, de forma que eu posso descansar na providência dEle, porque até todos os fios do meu cabelo, da minha cabeça são contados, e não cai um pardal na terra sem a permissão dEle. Então, como eu pertenço a Ele, estou seguro nas mãos dEle, que governa o mundo a tal ponto que nada pode acontecer sem que Ele queira que aconteça. Sem que Ele permita, sem que Ele esteja presente. Nada acontece independente de Deus. Nenhum ser pode existir independente de Deus. É Ele que dá a vida. O Salmo 136 diz que Ele é o manancial da vida. Então, nós estamos seguros e descansados. Podemos estar insatisfeitos com algo na nossa vida. Podemos. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes nessa área. Gostaria que fosse diferente naquela. Posso tentar melhorar? Posso. Mas estou tranquilo porque sei que Deus é o Deus da providência. E quando chegar o tempo Ele pode mudar. Ou se Ele não mudar, é porque teria que ser assim. Então, esse é o melhor para mim. Mesmo que não seja exatamente aquilo que eu queria. Então, nós vemos que essa primeira questão, Paulo, ele vai falar desses dois elementos, né? E veja aqui no verso 13, os dois espíritos, o espírito da escravidão e o espírito da adoção, tá? Vão gerar coisas diferentes em nós. Uma vai gerar segurança, outra vai gerar temores, medos, insegurança. Verso 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Então se nós usarmos a vida atual que nós temos para semear somente o que é temporário, somente o que é da carne, somente o que vai me dar algum tipo de satisfação pessoal, tudo, eu estou caminhando para a morte. Eu posso até obter essa satisfação. Pode ser. Tem pessoas que conquistaram muitas coisas no mundo, né? Tem pessoas aí que se propuseram a ter todo tipo de prazer e encontram, de fato, essas coisas. Só que caminham para a morte. Né? Quando essas pessoas morrem, elas simplesmente perdem tudo. Porque elas fundamentaram a sua vida inteira naquilo, nessas coisas. Que vão passar e que vão ficar aqui e que não vão perder tudo. Né? No entanto, nós não. Pois todos os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, são aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que percebemos pelo nosso espírito a evidência que somos filhos por obedecermos. Né? Sabemos quando erramos e pecamos. Nós sabemos disso. Isso é uma evidência. Nós tentamos fugir disso, nós buscamos santificação
e comunhão, tá? Nós sabemos dessas coisas. Agora, quando uma pessoa ela olha para si mesma, e mesmo que esse sermão não tenha sido um sermão mais aprofundado e mais explicativo, como ele deveria ser. Mas se a pessoa tem contato, mesmo que superficial, assim como foi, se ela tem contato com isso, e ela olha para si mesma e fala, eu não tenho essa testificação. Essas coisas que foram faladas aqui, elas não são pertinentes a mim, eu não sinto isso. Eu ainda me sinto atemorizado, eu não sinto essa paz, eu não tenho essa convicção. Bom, para essa pessoa, nós devemos dizer que não há nada que possa dar essa convicção a ela. Não há nenhuma obra que ela possa fazer que possa dar essa convicção a ela. Não há nenhum esforço mental ou intelectual que ela possa fazer que vai dar essa testificação para ela. Não há nenhum tipo de mantra ou uma sequência de cerimônias ou rituais que a pessoa possa fazer que vai lhe dar isso. Ou seja, não há nada que ela possa fazer para mudar esse status. Exceto uma coisa: clamar com humildade para aquele que tem autoridade para mudar isso nela. A única coisa que ela pode fazer é clamar com sinceridade para aquele que tem poder de mudar. Ou seja, o próprio Deus. Fala, Deus, eu entendi sua palavra, mas eu não sinto essa convicção. Mas eu reconheço essa tua palavra. Eu não tenho poder para mudar esse meu destino, essa minha história. Eu não tenho poder para fazer isso. Mas o Senhor tem. Socorre-me. Olha só, para nós terminarmos, vamos voltar à leitura que fizemos de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. Os irmãos perceberam que aqui trata da questão da crucificação de Cristo. E Cristo ele foi crucificado entre dois ladrões. E ao vermos esses dois ladrões, algo aqui nos surpreende, porque de repente eram dois criminosos. Não só dois homens naturais. Eram dois criminosos reconhecidos, julgados e sentenciados por crimes mesmo, o qual o próprio ladrão diz, nós merecemos essa sentença. Não eram pessoas condenadas injustamente, como foi Cristo. Os dois, o ladrão testifica isso, ele fala, nós merecemos essa sentença, porque nós cometemos esses crimes, nós cometemos esses delitos. Então veja que não eram apenas dois homens naturais, mas eram dois homens bem maus, criminosos. Tá? E o que nós vamos ver aqui? Sobre essa evidência e o que nós podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer, caso identifiquemos em nós, que nós não estamos tendo essa testificação do Espírito, que sou de fato filho de Deus. A única coisa que podemos fazer é o que fez o ladrão, que acabou sendo salvo. Mas olha só alguns detalhes. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja aqui o homem natural. O homem natural, ele ouviu a pregação de Cristo, mas não houve a operação da fé no coração dele. Ele fala, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Ele ouviu então. Ele ouviu sobre essa verdade. Ele sabia. Ele estava lá sendo crucificado. Ele sabia dos seus atos, certo? E sabia que o outro pregava dizendo que era filho de Deus. Só que para ele, o homem natural, aquilo era loucura. Não havia um Espírito Santo no coração dele testificando que aquele que estava a alguns metros de distância dele era o próprio Deus, que veio buscar e estava perdido. Ele não conseguiu perceber isso. Por isso Jesus fala, bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Ele estava vendo, mas não conseguia crer. Era um homem natural. Nesse texto de Lucas, não fala que o outro estava zombando, mas
Em outra passagem do Evangelho diz que o outro também estava. Mas, surpreendentemente, o outro mudou de comportamento e de atitude. E aí ele responde para aquele outro ladrão. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu aquele que estava zombando, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nem aqui você vai temer a Deus, você está na porta da morte. Nem aqui você vai conseguir perceber isso. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Ou seja, reconhecimento de ser falho e pecador. Tá? Mas este, se referindo a Cristo, nenhum mal fez. Então o que antecedeu a salvação dele aqui? Foi uma testificação da verdade. O Espírito Santo testificou no coração daquele homem criminoso, um homem que tinha uma vida de crimes, que estava lá sentenciado à morte nos seus últimos momentos, talvez já entrando em agonia, né? Não sei, mas já nos seus últimos momentos, e que alguns minutos antes também estava zombando, também estava tendo o comportamento de um homem natural, mas que de repente reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros, repreende o outro. Você consegue ver, você consegue perceber? Para ele, de repente, ficou tão evidente que é até surpreendente que o outro não perceba. É como a pergunta que fazem: como você sabe que você é eleito? É surpreendente essa pergunta. Como não saber? Como não saber se o próprio Espírito, que é a verdade, testifica no nosso coração? Como nós não sabemos? Como é que você não sabe? Essa é a pergunta. Como é que você não sabe? Essa é a pergunta. E este homem, de repente, ele teve essa lucidez aqui. O que aconteceu aqui? Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui ele diz: nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo. Ou seja, nós merecemos essa sentença aqui mesmo. Nós somos pecadores, mas nós cometemos esses atos. Está justo nós. Mas ele não. Ele não cometeu mal nenhum. Então ele para de zombar e reconhece Cristo. Ele reconhece tanto que ele diz, verso 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que nós devemos fazer caso a gente não identifique no nosso coração que há uma testificação da verdade que eu sou filho de Deus? Mas eu compreendi intelectualmente essa palavra. Eu tenho que fazer nós temos que fazer como esse ladrão fez. Clamar a ele e falar: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Falar isso com toda a sinceridade do coração, não algo mecânico. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu não posso afirmar a cada pessoa que Cristo vai fazer isso. Porque a salvação depende dele. É ele que vai se aprover ter misericórdia ou não. Mas eu posso dizer com toda a segurança, baseado nas Escrituras, se você falar isso com toda a sua sinceridade, reconhecendo os seus pecados, claro que os seus pecados não são como desses ladrões da cruz, né, que cometeram crimes, ou talvez alguém que esteja assistindo o vídeo, de repente até tem uma vida assim, não sei, a gente não sabe onde vai circular o vídeo desse sermão, né? Mas não importa que tipo de pecados são. Mas se você reconhece que você é pecador e merece realmente uma sentença de condenação pelos seus pecados, e clama e reconhece que Cristo, como justo Filho de Deus, veio para nos salvar, e você falar isso com toda a sua sinceridade do seu coração, Senhor, em oração mesmo, agora mesmo, no seu coração, orando mesmo, fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu mereço de fato condenação, mas o Senhor é justo. Mas Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se você falar com sinceridade, querendo de fato, reconhecendo de fato isso, eu posso te dizer que o ladrão da cruz não é melhor do que qualquer um de nós.
E Cristo responde essas palavras doces a ele, diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, falou assim, olha, você perdeu a sua oportunidade porque em vez de fazer o bem, você fez o mal. Jesus não fala isso. Mas ele se compadece daquele homem que com sinceridade se arrependeu dos seus atos. O outro, você vê que o outro não se arrependeu. Tem uma frase do Paul Washer que eu concordo com essa frase, né? Não vou falar que eu concordo com tudo que ele fala, porque eu não sei tudo que ele fala, mas concordo com essa frase. E ele disse assim, falou assim, olha, se Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer isso, mas se Deus abrisse a porta do inferno e trouxesse as pessoas que estão lá tudo de volta para cá, você acha que essas pessoas iam se arrepender? Não. Elas iam continuar blasfemando contra Deus. Por quê? Porque não há a testificação da verdade no coração delas. Mesmo elas vendo o inferno, mesmo elas vendo, não há a operação da verdade, da fé que salva a pessoa. Aquele ladrão estava, o que estava blasfemando, estava alguns minutos da morte e desse inferno. E não se arrependeu. Continuou blasfemando contra Cristo. O outro houve a testificação no coração dele. Então, o que nós devemos fazer? Se nós reconhecemos e vemos a testificação da verdade no nosso coração, que somos filhos de Deus, apeguemos-nos com mais firmeza, mais ainda, cada vez mais, a essa convicção, porque nós vamos caminhando de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Amém. Se nós não sentimos essa testificação, mas entendemos isto, nós podemos fazer duas coisas. Como um homem natural, zombar disso, falar isso é loucura, rejeitar e zombar disso, ou falar, Senhor, de fato, eu pequei já na minha vida. E o simples fato de pecar ofende ao Senhor e merece uma condenação. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso quer dizer, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. Faça isso. Caso, esse é o conselho que eu dou, né? Para aquele que não sente essa testificação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Cristo é a paz que excede todo entendimento. É o príncipe da paz. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja